Vocês sabem por que as resinas de impressão 3D amarelam? Hoje eu vou te explicar de forma simples e completa como funcionam os fotoiniciadores das resinas de impressão 3D. Vamos começar lá do início, entender como funciona qualquer resina fotopolimerizável. E vamos chegar nas resinas dentárias com carga cerâmica, provisórios e coroas. Vou te mostrar quais são os principais fotoiniciadores, como eles reagem e por que alguns amarelam e o que precisa fazer para evitar esse problema. Fica até o final desse vídeo, eu vou te explicar certinho como isso funciona. Inicialmente vamos entender do que a resina é feita. Uma resina fotopolimerizável ela é composta basicamente por três coisas. Monômero, que são peças pequenas que podem se juntar. Fotoiniciadores, que são sensíveis à luz UV e à luz azul. E uma carga, que ela pode ser opcional, que são partículas que dão resistência a essa resina. O termo fotopolimerizável significa, na verdade, que solidifica com a luz. E o que são os monômeros? Os monômeros, na verdade, são pequenas moléculas que possuem duas ligações, geralmente uma dupla ligação de carbono. E essas duplas ligações são como pontos de encaixe. O monômero comum é o metacrilato, que ele é muito usado na odontologia. Quando a gente vê acrílico, metacrilato, uretano metacrilato, todos têm a mesma lógica. Tem uma dupla ligação que pode abrir e se ligar a um outro monômero. E o que é o fotoiniciador? O fotoiniciador ele é um gatilho. Ele é um composto químico que absorve luz, fica excitado, onde a gente modifica o estado energético, deixando que esse fotoiniciador tenha um estado energético alto, ele se quebra ou reage e produz radicais livres. E esse é o passo mais importante. O radical livre é uma espécie altamente reativa, que reage imediatamente e vai atrás justamente dessa dupla ligação dos monômeros. E esse processo de polimerização tem três etapas químicas clássicas. A primeira etapa é a iniciação. O radical se liga ao monômero, então o radical mais um monômero, e ele forma um monômero que abre essa dupla ligação. A segunda etapa, há uma propagação dessa cadeia. Esse monômero ele é ativado e ele passa esse radical adiante, ligando-se a um outro monômero. Então a gente tem uma ligação dupla desses monômeros formando um dímero. E depois desse dímero mais um monômero, ele vai formando um trímero. E isso continua até formar uma cadeia longa com milhares de unidades. Essa é a parte que transforma um líquido em um sólido reticulado. Então ele forma uma rede tridimensional. E por fim vem a etapa chamada de terminação. Nessa fase, dois radicais livres podem se encontrar e reagir entre si. Quando isso acontece, eles se neutralizam, formando a cadeia polimérica final. A partir desse momento, a cadeia para de crescer, porque não existem mais radicais ativos para continuar essa reação. E essa terminação que encerra a polimerização daquela cadeia específica. E o que significa, então, virar um polímero? Quando vários monômeros se conectam nessa rede, você tem um polímero tridimensional, que é rígido, que é estável, que é mecanicamente resistente e que não é mais tóxico quando ele for totalmente curado. E é isso que transforma a resina líquida em uma peça sólida. E para explicar isso um pouco melhor, se a gente fizer uma analogia, o monômero são tijolinhos soltos com velcro. Dupla ligação seria o velcro. E o radical livre é a mão que ativa o velcro. E a polimerização é para construir uma parede. Então, quando um fotoiniciador entra, é como ativar milhares de mãos ao mesmo tempo, ligando tijolo por tijolo. E por que a luz é importante? O fotoiniciador só gera radicais quando absorve a luz na faixa correta. Então, se a gente quiser dar um exemplo, a canforaquinona, ela absorve uma luz azul em 468 nanômetros. O TPO absorve uma luz UVA a 405 nanômetros. E o BAPO, que seria o Bisacril Phosphine Oxide, ele absorve entre 350 e 430 nanômetros. E se a luz não está no comprimento de onda correto, nada vai acontecer. Você pode ter calor, pressão, mas ele não cura. E numa impressão de LCD, por exemplo, a gente tem um display que ele gera 405 nanômetros. O TPO, o BAPO absorvem e formam radicais livres. E os monômeros se ligam e a camada solidifica. Cada camada cura na impressão 3D dessa forma. E se a gente for fazer um resumo técnico simplificado, o monômero, que é uma ligação dos carbonos, é o material. O fotoiniciador mais a luz gera o radical. E o radical ataca e abre essa ligação de carbonos.
e os monômeros se encadeiam, virando esse polímero sólido. E se a gente começar a pensar então em impressão 3D de dentes, provisórios, indiretas, por que isso então importa? Porque a carga cerâmica difunde a luz, essa cor influencia na absorção e radicais precisam atravessar essa carga. E na pós-cura, a gente vai garantir que essa reticulação completa seja realizada. Para quê? Para que a gente não tenha uma peça frágil, um material que não fique poroso, que não seja tóxico e que não possa amarelar. E se a gente for falar um pouquinho dos fotoiniciadores que existem na odontologia, a gente tem inicialmente a canforaquinona, que é um clássico. Ele tem uma cor amarelada, ela cura numa luz azul em 465 nanômetros. Ela é normalmente de tipo 2, onde a gente precisa de amina para poder curar. E as vantagens é que ela dura anos, ela penetra bem em profundidade, mas ela pode amarelar, ela não cura bem sob pigmentos opacos e ela tem menos velocidade que o TPO. Então, ela é utilizada em compostos, adesivos e resinas provisórias convencionais. Junto com essas canforaquinonas, a gente pode utilizar os tiaxantones, que eles aumentam a absorção, aceleram essa canforaquinona e eles são usados para melhorar a profundidade de cura e é mais comum em compostos pigmentados. Um outro exemplo seria o TPO, que é o timetilbenzoil difenilfosphinoxide, que ele é incolor, o que é uma grande vantagem. Ele absorve entre 350 e 420 nanômetros e ele tem uma velocidade muito alta. Mas ele traz como desvantagens que as resinas ficam muito mais sensíveis à luz UV ambiental e ele pode gerar um amarelamento se ele for mal curado. Ele é usado normalmente em resinas de impressão 3D, onde a gente utiliza ele a 405 nanômetros. Ele é utilizado também em coroas impressas com carga cerâmica e em resinas de dente. Também a gente tem o BAPO, que seria o bisacrilfosphinoxide, que ele tem uma cor ligeiramente amarelada, ele absorve entre 350 e 430 nanômetros, ele é de tipo 1, mas ele tem uma cura muito rápida, profunda e é ótimo para peças mais espessas. Ele é usado em impressão 3D em compósitos com alta carga cerâmica, mas traz como desvantagem que ele pode deixar um tom amarelado em toda a peça, não somente na superfície. E vamos falar um pouquinho de impressão 3D. Atualmente, as nossas impressoras mais comuns são impressoras de LCD e DLPs, onde a gente utiliza em torno de 405 nanômetros de luz. E os fotoativadores que a gente utiliza para isso normalmente são TPOs ou BAPos, ou a junção dos dois. E a gente utiliza em resinas odontológicas o TPO e o BAPo porque eles são mais rápidos, mais estáveis e não deixam a cor tão amarelados como eram nas canforaquinonas. E essas canforaquinonas praticamente não existem nas resinas de impressão 3D mais modernas. E por que é importante a gente entender as cargas cerâmicas que vão dentro das nossas resinas de impressão 3D? Aqui a gente vê dentro das resinas, para coroas definitivas impressas, materiais como zircônia, vidro cerâmico. E um detalhe importante é que quando a resina tem uma carga cerâmica, essa carga acaba bloqueando parte da luz durante a cura. Isso reduz a eficiência da polimerização e pode deixar as regiões mais internas parcialmente curadas. E por isso esses materiais exigem um conjunto de fatores mais robustos, um fotoiniciador mais potente, como o TPO e o BAPo, alta potência de luz UV, tempos de exposição maiores e um pós-cura bem controlado. O TPO, por exemplo, é mais eficiente porque a banda de absorção dele coincide com os LEDs de 405 nanômetros das impressoras 3D atuais. Como ele é um fotoiniciador do tipo 1, a geração de radicais é mais direta e mais eficiente, o que ajuda justamente a atravessar essas cargas cerâmicas e garantir cura mais profunda e mais homogênea dessas peças. E é importante a gente entender quais são as várias causas desses amarelamentos. O tipo do fotoiniciador influencia muito a cor final. A canforaquinona é naturalmente amarelada e ela pode alterar a cor da peça. O BAPo também pode deixar um tom amarelado, principalmente no corpo, ou seja, no volume interno do material, não só na superfície. Já o TPO, ele é transparente, mas ainda assim ele pode contribuir para alterações de cor dependendo da formulação e do pós-cura. Muitas resinas utilizam aminas como co-iniciadores.
E o problema é que as aminas oxidam facilmente. E isso faz com que a gente tenha um escurecimento ao longo do tempo. Quanto mais resíduo de amina, maior o risco de amarelamento. E as resinas 3D odontológicas mais modernas, elas já controlam melhor essa quantidade, mas ainda vale ficar atento. Além disso, uma cura incompleta, tanto durante a pressão quanto depois, deixam os monômeros residuais e os radicais livres dentro da peça. E esses resíduos eles continuam reagindo e oxidam com o tempo e causam alteração da cor dessa peça. Por isso, então, que uma subcura é um dos fatores mais comuns e é importante a gente evitar. Também o oxigênio que está presente no ar ele reage com esses radicais livres durante essa fotopolimerização e ele bloqueia a cura na superfície. Ele forma aquela camada pegajosa na superfície das peças. Essa camada superficial ela é parcialmente curada e é muito mais suscetível à oxidação e altera a cor, o brilho e a estabilidade da superfície da peça. Também o calor e a luz UV, como a luz solar ou a iluminação forte, podem degradar os fotoiniciadores residuais e os pigmentos e causam escurecimento e amarelamento progressivo. E esse efeito é ainda mais crítico em provisórios que não estão dentro da boca, porque ficam expostos continuamente ao ambiente, sem uma proteção da saliva e da cavidade oral. Além de todos esses fatores principais, existem outros fatores que também aceleram esse amarelamento, que são solventes inadequados ou saturados na lavagem, por exemplo, um álcool velho ou quente, pigmentos sensíveis à ultravioleta, contaminação superficial por óleo ou por gordura, infiltração de água e umidade e exposição ao ar por longos períodos antes da pós-cura, ou até mesmo fotoiniciador residual que continua reagindo. E pensando em tudo isso, como eu vou evitar o amarelamento? Eu tenho que garantir cura e pós-cura completa. A primeira regra é não economizar na pós-cura. Câmeras fracas deixam monômeros residuais que oxidam e mudam de cor. O ideal é a gente usar equipamentos que são certificados pelo fabricante da resina. É também melhor a gente preferir resinas com TPO estabilizados para materiais estéticos, especialmente provisórios em coroas impressas. Sempre a gente tem que preferir resinas que utilizam o TPO estabilizado, pois tem menos tendência ao amarelamento do que os fotoiniciadores como a canfraquinona e o BAP. O amarelamento sempre foi muito associado ao excesso de aminas. Nas resinas odontológicas 3D atuais, isso já é controlado, mas vale lembrar que quanto menos amina residual, melhor para a estabilidade da cor. Talvez fazer um pós-cura com nitrogênio. A pós-cura em atmosfera inerte, como nitrogênio, ele evita que o oxigênio bloqueie a cura superficial e ele reduz a oxidação e ele melhora a estabilidade da cor e a biocompatibilidade. E se a gente não tiver câmeras de pós-cura com o uso do nitrogênio, a gente deve blindar contra as luzes UV. Então, para peças que ficam muito tempo fora da boca, vale aplicar um glaze ou um selante que bloqueie essas luzes. E eles protegem a superfície contra oxidação, calor, luz e mantém a cor e o brilho por mais tempo. Uma outra alternativa é a gente utilizar glicerinas líquidas ou géis lubrificantes que são transparentes na hora do pós-cura para que a gente proteja a superfície dessa peça e a gente minimize o amarelamento e que ao longo prazo ele se mantenha com a mesma cor. E aí, galera, agora você já entende como funciona uma resina fotopolimerizável, os tipos de fotoiniciadores e por que eles importam tanto na impressão 3D. Se você já trabalha com provisórios, resinas com carga cerâmica ou coroas impressas, entender TPO, BAPO, pós-cura, vai salvar você de muito problema e vai diminuir muito o amarelamento que você vai ter na sua peça que você está imprimindo lá no seu consultório, no seu laboratório, e a gente vai ter a longo prazo muito menos problemas clínicos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, é importante para que esse canal cada vez mais cresça, evolua e a gente possa aprender juntos muitas coisas mais sobre odontologia digital. Até mais!